Bom dia, tudo bem com vocês? Tô gravando esse vídeo assim direcionado aos meus colegas músicos, né? Por isso que eu não vou fazer edição nenhuma e tá com esse fundo aqui. Eu também não tô preocupado com a aparência, porque isso aqui não tem nenhum intuito comercial. Na verdade, sei lá, é um pouco de um desabafo, mas é para conversar um pouco com vocês sobre o que a gente passa, né? Desde que começou a quarentena, a gente se viu forçado a se adaptar a essa realidade de. Deixa eu afastar um pouco. A essa realidade virtual. Porque antes a gente tinha, embora a gente tivesse assim a possibilidade de ter os recursos tecnológicos, né? A gente tinha câmera, sempre teve, quer dizer, a gente tem celular, a gente usa smartphone e já tem uns, no mínimo 5 anos, né? Essa tecnologia já invadiu a gente mesmo, né? Então a gente já tem essa possibilidade de se gravar. Ai, pronto, ajeitei. A gente tem essa possibilidade de se gravar, pelo menos gravar desse jeito assim, bem, com uma qualidade melhorzinha já tem bastante tempo. A questão é a seguinte, de uma hora para outra a gente se viu completamente privado de ter um público presencial, então a gente foi simplesmente assim forçado mesmo a se adaptar a essa realidade completamente virtual, porque a gente não tem a possibilidade de ir para uma praça, de ir para o metrô e tocar, né? Isso para falar uma coisa mais acessível, né? Isso para não falar de um. Tô falando de lugar aberto, imagina se a gente vai falar de um teatro. Aliás, eu estou me direcionando aqui a vocês. A minha especulação é que a gente não volte a ter concertos fechados, lugar fechado, em 2020. Eu acho que só volta em 2021. Portanto, essa realidade que a gente está vivendo, o mundo não vai voltar ao normal, quer dizer, a gente não vai voltar a ter os trabalhos que a gente tinha da mesma forma, pelo menos não nesse ano. Eu duvido muito. Eu sei que é uma coisa bem ruim de se falar, mas eu acho que a gente precisa ser realista, porque, enfim, não vamos entrar nesse assunto da pandemia. Eu tô aqui por causa da tecnologia. Ontem eu fui gravar um vídeo para me divulgar, né? Porque eu criei o canal no YouTube, e comecei a postar as coisas lá. Eu gosto do formato do YouTube porque eu assisto o YouTube muito, né? Então eu fui gravar um vídeo de apresentação, falar um pouco sobre quem eu sou, etc. No roteiro, para fazer aquele roteiro que vocês estão vendo, eu gastei. Já tem uns 2 dias que eu estou trabalhando naquele roteiro, então é difícil dizer quantas horas eu gastei naquilo, porque eu vou, faço uma coisa, faço outra, volto, edito, penso, aí eu recorto, insiro outra coisa, mudo. É difícil falar para vocês quanto tempo eu gastei para construir aquele roteiro. Mas uma vez que o roteiro estava pronto, aí quando vocês veem aquela iluminação que tem, que eu tirei as sombras, aí eu vou cuidar, aquele fundo lá, fundo, para não falar quanto tempo eu gastei para pintar aquela parede, né? Porque eu tive que pintar aquela parede inteira, montar o cenário, organizar, limpar, monta e põe, coloca, que livros eu coloco, que livros eu não coloco na estante, que disco eu coloco. Ah, agora ficou ruim, agora tem não sei o que. Aí eu vou e ligo a iluminação. Quando eu ligo a luz, e aí começa a vazar, porque a estante tem aquelas estruturas, né? Aquelas. A parte que sustenta, né? Aquelas vigas, sei lá, aquelas colunas, só que ela é vazada para conseguir prender os parafusos. E acontece que quando você liga a luz passa por ela e cria aquela sombra na parede. Pô, não dá, né? Eu vou e tenho cuidado com tudo, aí fica uma sombra bizarra. Vai ficar uma sombra feia, fica um tom amador, né? Aí eu gasto 10 horas da minha vida pra conseguir fazer um vídeo daquele pra ficar com uma sombra. Uma coisa que eu posso solucionar porque eu enxergo, né? Vocês entendem? Eu fiquei mais 10, 15 minutos só pra solucionar o problema da sombra. Escolher o posicionamento da luz. Por que eu tô falando isso? Porque só na luz eu gastei 15 minutos. Fazer o roteiro. Gente, eu estou estudando muito marketing. Eu estou sendo obrigado a estudar marketing para aprender como eu vou me adaptar a isso.
como eu faço, como eu organizo o meu trabalho, como eu organizo minhas postagens, o que eu preciso falar, como eu faço. Estou aprendendo como gravar, dicas de iluminação, de composição, de cenário, mexer com software. É tantos softwares que tem. Eu estou usando para edição de vídeos o Movavi, que é um software que é pago, é baratinho, acho que eu paguei tipo R$ 50 nele, mas pelo menos eu tenho um software que é original. Tem outros gratuitos bons também, mas eu não conheço, então não posso indicar. Esse Movavi eu acho razoavelmente bom. O computador que eu tenho tem um desktop novo, né, com um processador muito bom, é o AMD 2700, com 16 de RAM. Eu queria pôr mais, mas é muito caro. Por mais 16 eu vou gastar R$ 1.000. Eu tô falando todos esses detalhes para vocês entenderem como assim é sofrido isso, né? Tô falando de a gente de repente se ver obrigado a se adaptar a essa realidade. Eu, por exemplo, tive a sorte de ter um computador bom que eu consigo fazer vídeos. Na época que comprei esse computador, eu não tinha essa intenção, na verdade, não foi uma outra época aí que eu comprei, não comprei exatamente não foi sozinho que eu comprei, enfim. A questão é que depois quando eu comecei a fazer, eu falei, meu celular não vai dar conta de fazer o que eu preciso fazer. Eu tive que comprar uma câmera. Foi uma das melhores aquisições que eu fiz, porque a qualidade da imagem melhorou muito. Mas é o seguinte, ao mesmo tempo que essa qualidade de imagem melhorou muito, sabe o que aconteceu? Eu gastei mais tempo, porque se tornou mais trabalhoso para gravar. Eu preciso configurar a câmera, eu preciso aprender a mexer com a câmera. Aí eu sei mexer com a câmera, aí eu vou e faço um negócio, gravo, aí dá alguma coisa errada. Por quê? Porque no processo que tem, eu errei um item que eu errei estragou. Som, por exemplo. Som, você esquece de ligar a câmera. Estou usando aqui um microfone, aliás, muito bom, Boya M1. Na época, eu estou falando de janeiro, eu achei no Mercado Livre a R$ 60, agora ele dá uns R$ 100, R$ 110. Então, ele tem um botãozinho aqui, não sei se vocês conseguem ver. Eu aqui fiz uma gambiarra porque ele é muito frágil. Essa estrutura é frágil, mas ele é bom. Um custo-benefício excelente. E ele tem esse botãozinho aqui que eu desloco para cima ou para baixo. Por quê? Porque ele tem uma saída para o celular, para a saída do microfone, é uma saída que alguns chamam de P3, porque ele parece um P2, mas em vez de ter duas partes, ele tem três partes, porque ele consegue conectar no celular e funcionar como um microfone. Eu acho que aqueles fones de ouvido que vem no celular, que a gente coloca, tem esse P3 também. Então, só que ele não funciona só, esse microfone não serve só para celular, ele funciona para câmera. Quando eu conecto na câmera, aí eu tenho que mudar a chavinha para câmera. Quantas vezes eu já esqueci? Quantas vezes a gente não coloca, não enfia direito? Estou falando da câmera, o celular é mais fácil, né? Tudo isso gasta muito e a gente de repente se vê obrigado a ter que se adaptar a toda essa realidade, ter que aprender um monte de tecnologias de uma vez. O espaço de tempo é curto e aí as pessoas muitas vezes não têm noção de como se gravar, porque a câmera é uma ilusão de que resolve os problemas, né? Que a câmera consegue captar a imagem igual o olho. Não, não. O cérebro que processa a imagem e o olho é muito diferente dessa câmera com o processador do celular. Então a coisa da luz é muito louca, né? Dá bastante trabalho e é muita coisa que a gente tem que aprender. A gente tem que aprender a como filmar, encontrar enquadramento, encontrar iluminação. Um aplicativo que funcione bem, eu tive que baixar um aplicativo. No Android eu uso Open Camera, que eu consigo configurar um microfone externo e consigo ajustar algumas coisas. É muita coisa que a gente precisa aprender, a gente está sendo forçado a aprender isso na marra, urgente, tendo que se adaptar a isso, e é bastante cruel. Na verdade, todo mundo está enfrentando muitas dificuldades e os músicos não estamos fora disso, né? Mas enfim, eu tenho algumas dicas, algumas coisas que eu posso indicar, softwares, canais, etc, que eu tenho visto. Ah, eu não me considero uma fonte confiável, porque tem 2, 3 meses que eu estou pesquisando isso.
E tem quase nada eu conheço, eu já conhecia previamente, e me sinto seguro sobre as coisas, sabe? Sobre tecnologia, sobre o que gravar, etc. Enfim, mas o que eu sei eu posso de repente compartilhar com vocês. Eu não tenho nenhum problema com isso, porque realmente eu acho que as coisas estão difíceis. Eu não fico zoando as pessoas que se atrapalham com isso, com aquilo, porque é muita coisa para ter que aprender de uma vez, um espaço de tempo muito curto que a gente teve, a gente não pôde se preparar, a gente não tem equipamento, né? A gente não estava preparado para isso. Então, quanto custa uma câmera? Eu comprei essa câmera usada antes da pandemia, consegui uma câmera usada com garantia de 1 ano. Aliás, uma garantia num lugar muito bom na Santa Efigênia, acho que é Santa Foto, alguma coisa assim. Eu até coloquei no meu perfil profissional lá uma dica, agradecendo porque tive um certo problema lá e eles não estavam podendo, eu não estava conseguindo contato com eles, aí eu fui em outro lugar, resolvi o problema. E a garantia deles, o cara me depositou na conta, eu mandei os comprovantes para ele, ele se desculpou assim, pelo inconveniente e me mandou na conta o reembolso do lugar. Então, é um lugar que eu recomendo. Então, eu comprei por 1.500, uns 1.400 reais, eu acho. A câmera com lente, um cartão de memória e, e o tripé também eu comprei. Eu falo a lente porque lente é uma outra coisa e é um investimento que eu vou fazer mais pra frente, numa lente melhor, porque faz bastante diferença. Mas eu não tenho dinheiro como gastar com isso nesse momento. Mas para vocês terem noção, né, de que a gente acaba gastando muita coisa, né? E eu aconselharia a ter uma câmera a ter um celular, a não ser que seu celular não seja muito bom para fazer as outras funções. Deixar um equipamento dedicado a gravar. Eu acho bom ter isso. Mas dá para usar celular também, se alguém prefere e conseguir fazer isso de uma forma simples. Mas eu não zoo quem não consegue, quem tá com dificuldade com tecnologia, porque eu também tô. Eu também tô, e às vezes eu enforco uma ou outra coisa porque eu quero aprender. Ontem eu fiquei tentando, por exemplo, eu quis começar a usar teleprompter, né? Para quem não sabe, é um equipamento que o jornalista usa, sei lá, no estúdio na hora que tá gravando, e fica rolando o texto atrás da câmera, né? Tem um tipo um vidro, não, é um vidro, né? Tem um vidro a 45 graus, né? A câmera fica aqui e o projetor fica aqui invertido. Então você lê o texto e eu tenho usado isso no vídeo de que está saindo agora, que já deu meio-dia, já subiu para o YouTube. Na verdade já estava no YouTube, já foi publicado. Acabou de ser publicado o vídeo. Eu uso. Eu não decorei aquela fala de quase 3 minutos. É muito conteúdo, e tem uma ordem e tal. E aquele raciocínio eu não consigo ter se eu ligar a câmera. Me atrapalha, vocês veem como eu tô aqui? Pelo menos eu me atrapalho. Não sei se tem pessoa que tem mais prática. Outra coisa, a coisa da atuação, a entonação, etc. Eu já tenho um pouco de traquejo porque eh, a gente é músico, né? A gente consegue, é meio que obrigado a se comunicar, etc. Estudei um pouco de canto, né? Então, trabalhei articulação, já estudei fonética na faculdade, por curiosidade mesmo, na verdade. Depois eu fui obrigado. Na verdade, depois, quando eu transferi o curso para licenciatura, eu já tinha feito. Foi um curso ótimo, aliás, o professor Ricardo Balesteiro é excelente. Tudo isso ajuda, né? Tudo isso acaba construindo. Só que é o seguinte, a maioria das coisas que eu estou fazendo hoje eu estou aprendendo há meses. Tem meses que eu estou fazendo. E é uma coisa bastante trabalhosa. Eu não vou dizer para vocês que não é, não. É complicado. Então eu tenho toda a minha solidariedade às pessoas que estão tentando se adaptar, porque é uma adaptação difícil. São muitos aparelhos, né, físicos, muitos hardware diferentes. Então você tem uma câmera, que pode ser Nikon, Canon, Sony, Fuji, sei lá. E aí você tem celulares que pode ser da plataforma Android, do iPhone, e plataforma Android vai ser uma confusão, porque de repente pode ter uma versão do Android que não funciona, o celular vai ter um aparelho, não sei o quê, e vai ter. Aí depois para tratar, você vai tratar no celular ou você vai fazer isso no Windows ou no Mac? Mas o Mac é uma plataforma que eu não conheço muito bem, que faz mais de 10 anos que eu não mexo em Mac. É muita coisa, muito detalhe que a gente precisa ter. Depois tem todo o lado comercial.
Por exemplo, tem um vídeo de uma amiga que eu postou super bem produzido. E aí, na hora que coloca no formato do YouTube, ela não tem os traquejos do YouTube. E aí tem detalhes a acertar. Eu sei porque eu já estou pesquisando, já estou estudando isso. Então é muita coisa que a gente precisa estudar. E é isso porque, como eu disse, eu dei uma enforcada em umas outras coisas que eu precisava resolver porque eu queria aprender. Eu queria aprender como mexe com isso, como faz as coisas no YouTube, como que coloca um linkzinho de não sei o que, como que mexe na imagem de fundo, como que eu faço, como produzir, fazer uma foto. Vou fazer uma foto de divulgação. Eu fiz mesmo em casa. Eu gastei 1, 2 horas para fazer isso. 2 horas. Seguramente eu gastei 2 horas. E eu acho que eu quase não fiz edição nenhuma. E eu já estudei, eu fiz faculdade de desenho industrial, e eu tive 6 meses de Photoshop, 6 meses de CorelDRAW, mais, sei lá, um ano de 3D Max, enfim, eu já aprendi esses softwares 15 anos atrás. 14. Uns 12, 14 anos atrás eu aprendi isso. Eu já mexi com isso, então já tenho alguma intimidade com essas tecnologias. As coisas não mudaram tanto assim, né? Não, não muito, não muito, mas mudaram. Enfim, eu tô dizendo que é difícil. Eu não sou uma pessoa com dificuldade para mexer com tecnologia. Eu, mas apesar disso, eu tô sofrendo, como todo mundo tá sofrendo. Então eu não ignoro, eu não zombo das pessoas que estão sofrendo com isso, porque realmente é difícil. Bom, é isso que eu queria dizer. Se eu puder ajudar vocês em alguma coisa, se eu puder contribuir de alguma forma, contem comigo, me escreve, eu, sei lá, comenta, não sei, acho que eu vou postar isso aqui no YouTube, tá com quase 17 minutos. Mas é isso, gente, eu vou trabalhar porque tem muita coisa, eu tenho que gravar as coisas pra viola aqui, encontrar ângulo certo, depois estudar as partes pra deixar bonitinho, depois que tá bonitinho, achar uma gravação razoavelmente boa, etc, etc. Enfim, é a nova realidade que nos aguarda, né? Eu sei que a gente queria que as coisas voltassem ao normal, mas acho que dificilmente as coisas vão voltar ao normal. Se a gente já estava sofrendo antes, essa, essa difícil valorização da cultura que tem, né, da qualidade do nosso trabalho, que é imenso, não sei o que vai ser daqui pra frente, mas enfim, só nos resta lutar, né? Bom, gente, é isso. Tchau!